Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, dando continuidade às nossas meditações diárias, hoje nós temos um episódio onde Jesus, segundo São Lucas, ele toma a firme decisão de partir para Jerusalém. Nessa decisão, ele se coloca a caminho e passa por um povoado de samaritanos. E estes samaritanos, os samaritanos, eles tinham uma raiva muito grande dos judeus. Os samaritanos não queriam Nosso Senhor Jesus Cristo naquele povoado. Então eles impediam Jesus Cristo de entrar naquele povoado. Eles impediram de Jesus Cristo. Aqui não. Aqui vocês não irão passar, nem Jesus Cristo, nem Tiago e João, que estavam ao seu lado. Em primeiro lugar, o que nós precisamos meditar aqui? Jesus Cristo ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. O que significa esta firme decisão? Nós temos outras vezes isso escrito no próprio texto de São Lucas. Esta firme decisão de ir para Jerusalém é a firme decisão de entregar a vida. É a firme decisão de dar a vida. Ou seja, é Jesus Cristo que já está partindo para a cruz. Podemos fazer aqui também, para trazer para a nossa realidade, uma comparação com a nossa vida. Quando nós tomamos a decisão de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós tomamos a firme decisão de exercer os nossos dons, quando nós tomamos a firme decisão de fazer aquilo que nosso Senhor pede, isso é cruz para nós. Tomar a decisão de fazer a vontade de Deus é cruz. Entendamos uma coisa, o nosso dom, ele sempre será também uma cruz. Nós sempre carregaremos com o nosso dom o peso da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então entendamos que quando seguimos estes passos de nosso Senhor, quando tomamos esta decisão de seguir os passos de Cristo, exercendo o nosso nome de católicos, de cristãos, quando nós tomamos esta decisão, saibamos, vamos passar por lugares, vamos passar por regiões onde não nos aceitarão. Assim como fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo. Não serão todos que irão nos aceitar. Não serão todos que aceitarão, mesmo que exerçamos os nossos dons, e serão os mais estupendos milagres acontecerão por meio de nós, as mais belas palavras. Levaremos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a felicidade eterna, mas não nos aceitarão. Não importa, mas saibamos disso. Isto é uma dura realidade que precisamos aceitar. Não serão todos que nos aceitarão. Bem, em continuação do texto, São João e São Tiago, eles se enchem de ira. Eles têm um temperamento colérico. Então, em resposta àquela negação daquele povo, eles, com muito impulso, com muita impulsividade, melhor dizendo, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Bem, entendamos uma coisa. A teologia ela nos explica, segundo São Tomás de Aquino, que nós temos dois tipos de ira. A ira, ela é uma paixão. A ira, ela é uma paixão natural. Então,
Nós não podemos colocar, na maioria das vezes, a ira como um pecado. Porém, ela pode, a ira, se nós não controlarmos, ela pode despender ou num pecado ou numa virtude. A ira como um vício ou a ira como uma virtude. Bem, então entendamos, né? O que é esta ira virtuosa? A ira virtuosa, ela tem este, vamos colocar assim, a ira santa, né? Ela tem essa característica quando ela está ordenada pela razão e pela caridade. Por exemplo, surge uma situação de injustiça real, como esta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não querem, eles estão sendo injustos com o nosso Senhor, eles maltrataram o nosso Senhor. Então cresce em nós uma ira, e esta ira move a alma a buscar a restauração da justiça, sem perder o domínio de si. Esta é a ira santa. Esta é a boa ira. Por exemplo, um exemplo mais clássico, quando o nosso Senhor ele sobe no templo, ele começa a ver os vendilhões, os cambistas no templo. Então ele expulsa todos de lá. Com muita pose, com muita delicadeza, mas também não com raiva, mas com verdade. Aqui não é lugar de cambistas. Aqui não é lugar de vendilhões. Aqui é lugar de Deus. Saiam. Inclusive, São Tomás ele escreve que quando a ira ela deve brotar em nós nessa situação de justiça, é obrigatório. É uma obrigação nós nos irarmos com as situações de injustiça. Inclusive, se em nós não cresce esta ira, esse desejo de mudar, de restaurar a injustiça numa situação, significa que nós já estamos comprados, nós já estamos vendidos. Significa que nós já caímos na indiferença. Caímos na indiferença, porque em nós não brota aquele desejo de mudança. Esta ira santa é o que nos move a sair do pecado. Nós ficamos irados quando vemos o pecado dentro de nós e queremos mudar, e queremos fazer algo melhor. Eu quero viver mais em Deus. Esta ira, ela precisa brotar dentro de nós num desejo de conversão. Então entendamos, existe uma ira virtuosa que nos leva a mudar de vida, a restaurar as coisas, mas sem perder o controle. Bem, agora, a ira viciosa acontece quando esta ira, né, ela não está submetida à razão e nem à caridade. Um ponto importante, né, essa submissão à razão e à caridade, porque a gente fica irado, então nós temos que pensar, vamos entender, vamos pensar, vamos submeter a nossa ira a esta paixão à razão, para ver se tem cabimento qualquer tipo de ação desta forma. Vamos entender qual que é o nível da caridade para saber como eu devo agir. A ira viciosa, ela não se submete nem à razão, muito menos à caridade. Então, ela se manifesta pela desordem, ela se manifesta pela desordem, não importa o que acontece, se é justo ou não é justo, ela não pensa, ela não raciocina, ela só explode. Ela se manifesta pela intensidade, ela se exalta desproporcionadamente. É desproporcional, ela briga, ela grita, independente se feriram com palavras, com coisas,
com situações, se foi por querer, se foi sem querer. Não, ela só quer... Ela briga, é uma ventania, é um furacão. É um furacão. É aquele famoso tempestade no copo d'água. E também se manifesta pela forma. Quando começa a buscar uma vingança. Uma vingança. Ela age muito mais por vingança, com ódio, com desejo do mal, com desejo de violência. Então aí a ira se torna um vício capital. Porque começa a gerar aí outros pecados, né? Como blasfêmia, injúrias, discórdias, contendas. Vejam que nós devemos dominar esta ira. Nós devemos ter um zelo pela justiça e não uma reação desordenada. Aqui no Evangelho, nós temos diante daquele povo que não aceitou Jesus, e por isso Jesus corrige os 2 discípulos. Eles tiveram uma reação desordenada. Alguns samaritanos não quiseram acolhê-lo. Vamos destruir este povo. Mande cair fogo do céu. Eles querem a morte daquele povo. O que está sendo dito aqui, eles querem matar aquele povo. Eles estão com raiva. Nós não te queremos aqui. Vamos matar todo mundo. Eles estão com raiva. É desproporcional. É movido por um desejo de vingança. Não é nem um desejo de justiça. Ora, se alguém não gosta de mim, ela tem todo o direito de não me aceitar na casa dela. Podemos ficar chateados, mas não é nenhuma injustiça. Olhando pelo lado de Jesus, Jesus ele iria passar na Samaria, no povoado samaritano. As pessoas têm todo o direito de não querer Jesus Cristo. Elas vão colher as consequências de não querer, mas elas têm esse direito. Então temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado para domar a nossa ira, esta paixão dentro de nós, e pedir a graça a nosso Senhor para que tenhamos uma ira chamada santa, uma ira chamada virtuosa. Bem, hoje nós estamos celebrando também o dia de São Jerônimo. E queria aqui, nesse mesmo contexto, trazer alguns episódios de São Jerônimo. Estava lendo alguns textos, algumas coisas, né, sobre o dia de São Jerônimo. E São Jerônimo ele tinha um temperamento também tempestuoso. Ele mesmo, né, já chegou a dizer que ele não tinha um gênio fácil. Tanto é muito interessante que, ao longo da vida, ele fez algumas inimizades. Por exemplo, com Santo Agostinho. Eles trocaram acusações tensas. A relação deles dois foi tensa. Depois de muito tempo, São Jerônimo começou a chamá-lo de meu irmão venerável, reconhecendo sua grandeza. Mas veja, né? São Jerônimo ele tinha esse gênio forte. Depois, também um outro santo com quem ele trocou farpa, São João Crisóstomo. Eles tinham algumas posições diferentes, principalmente ligadas à interpretação da Sagrada Escritura. Então, São Jerônimo algumas vezes o tratou com muita aspereza. E São João Crisóstomo também é um gigante das Sagradas Escrituras, é um gigante da pregação. Mais tarde, ele reconhece em São João Crisóstomo a sua santidade. Depois também São Gregório de Nazianzo, ou, se eu não me engano, São Gregório Nazianzeno. São Gregório Nazianzeno, inclusive, é chamado pelo próprio São Jerônimo de meu mestre.
de tanto que São Jerônimo o admirava. Porém, antes de tudo, eles tiveram algumas tensões. Nunca tiveram inimizade aberta, mas tiveram tensões. Apesar dos pesares, né? Bem, citei aqui alguns conflitos, né? Mas só para nós entendermos. E quero citar aqui também algumas outras coisas, né? O São Jerônimo, para vocês terem ideia da ira que crescia nesse coração, quando ele ficava com raiva, ele falava palavras duríssimas, né? Chamava a pessoa de peste, chamava a pessoa de chagas pútridas na igreja, víboras peçonhentas que envenenam os fiéis, de homens corruptos, de apóstatas, de soberbos. Ele dizia, né, você é um monstro inchado de gordura e luxúria. Imagina alguém chamando... É até engraçado, né, os nomes. Mas para demonstrar a raiva com que ele não conseguia dominar a ira, então a raiva com que ele ficava. Ele usava de muita ironia em algumas cartas. Ele dizia numa conversa, olha, seus argumentos são tão fortes quanto teias de aranha, para diminuir o argumento do seu adversário, do seu oponente, porque assim ele os tratava. Chamava as pessoas de asnos. Enfim, no fim da vida, São Jerônimo, ele percebeu o seu controle, inclusive ele escreve alguns textos sobre este controle, que era necessário, este controle através da razão e da caridade. Ele se reconhece um homem com um gênio forte, ele se recolhe, ele se retira para fazer duríssimas penitências, para dominar o seu gênio, para dominar o seu temperamento, para dominar os seus vícios e para ser dominado pelas Sagradas Escrituras, para ser dominado pela palavra. E assim morre com fome de santidade. E existem algumas cartas também, alguns pedidos de perdão. Enfim, esse era São Jerônimo, né? Por que quero citar aqui? Porque estamos num tempo, muitas vezes, onde nos justificamos muito com os nossos temperamentos. Hoje em dia é muito comum, principalmente em meios católicos, nós nos justificarmos muito por aquilo que somos através dos nossos temperamentos. Ah, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, eu faço isso, eu faço aquilo, porque meu temperamento é esse, porque eu sou colérico, porque eu sou sanguíneo. Nós deveríamos tomar como exemplo São Jerônimo, o santo de hoje. São Jerônimo, que reconheceu as suas fraquezas. Vejam, quando nós reconhecemos o nosso temperamento, nós estamos reconhecendo que dentro de nós existem fraquezas. Reconhecer os nossos temperamentos não é reconhecer o que nós somos com alegria, não. É reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Às vezes nós falamos com tanto louvor dos nossos temperamentos, né? Como se fosse uma coisa tão boa, como se fosse bom. Ah, eu sou assim mesmo, olha, eu sou explosivo assim mesmo. Amigo, que bom que você é explosivo assim mesmo, agora você precisa mudar, senão você não entra no céu. Essa é a realidade. E fazer como São Jerônimo. Fiz inimizade, puxa, eu explodi com alguém que eu preciso aprender a reconhecer. Eu preciso aprender a reconhecer que não fui caridoso e que eu preciso agir com caridade. Eu preciso deixar que a palavra me domine, assim como dominou a vida de São Jerônimo. Vamos pedir essa graça hoje, ser dominados, submissos à palavra. Tomar muito cuidado para que
as paixões elas não controlem as nossas vidas, as nossas atitudes. Sejamos dominados pela razão e pela caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.